Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica pelas páginas do Antigo Testamento para explorar as guerras que moldaram a história do antigo Israel. Não vamos falar apenas de batalhas, mas do mundo em que elas aconteceram, das estratégias, das alianças e, claro, da fé que movia um povo inteiro. Então prepare-se, porque a nossa viagem no tempo começa agora. Tudo começa por volta de 1400 a.C., com a famosa conquista de Canaã, liderada por Josué. Imagine um povo que peregrinou 40 anos pelo deserto, finalmente chegando à Terra Prometida. Mas ela não estava vazia. Era uma terra de cidades-estado fortificadas, e a primeira grande barreira era Jericó. A história da Batalha de Jericó é uma das mais conhecidas da Bíblia. Em vez de um cerco tradicional, os israelitas, seguindo instruções divinas, marcharam ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas ruíram. Isso não foi apenas uma vitória militar, mas um poderoso símbolo de que a conquista dependia da obediência e da fé em Deus. Mas nem tudo foram vitórias fáceis. Logo depois, em Ai, uma pequena cidade, os israelitas sofreram uma derrota humilhante. Por quê? O livro de Josué nos conta que foi por causa da desobediência de um homem chamado Acã, que guardou para si parte do que era para ser consagrado. Isso nos mostra uma lição crucial para os israelitas. A unidade e a santidade do povo eram tão importantes quanto a força militar. Após resolverem a questão interna, eles retornaram e conquistaram Ai, usando uma brilhante emboscada, uma tática militar clássica. A conquista continuou com batalhas decisivas. No sul, uma coalizão de 5 reis amorreus se uniu para atacar os aliados de Israel. Josué marchou com seus homens durante a noite toda e os surpreendeu. O relato em Josué, capítulo 10, fala de um dia extraordinariamente longo, onde o sol se deteve e a lua parou, permitindo que os israelitas alcançassem uma vitória completa. Depois, no norte, outra grande aliança de reis cananeus foi derrotada nas águas de Merom. Em poucos anos, as principais forças de Canaã foram subjugadas e a terra começou a ser dividida entre as 12 tribos. Com a terra distribuída, entramos num novo período, uma era de instabilidade e heróis improváveis. O período dos juízes. Imagine um tempo sem um governo central, onde cada tribo cuidava de si. Era uma época turbulenta, marcada por um ciclo constante. O povo se afastava de Deus, era oprimido por nações vizinhas, como os filisteus, moabitas e midianitas, clamava por socorro, e Deus levantava um líder, um juiz, para libertá-los. Uma das histórias mais fascinantes é a de Débora e Baraque. Débora, uma profetisa e juíza, convocou Baraque para lutar contra Sísera, o temido comandante do exército cananeu, que possuía 900 carros de ferro, a mais alta tecnologia militar da época. Apesar do medo inicial de Baraque, a fé de Débora o impulsionou. A batalha ocorreu perto do Monte Tabor, e uma chuva torrencial transformou o vale num lamaçal, neutralizando os carros de Sísera e dando a vitória aos israelitas. Depois temos Gideão, um homem que se via como o menor de sua família. Ele foi chamado para libertar Israel dos midianitas, que como gafanhotos invadiam e destruíam as colheitas todos os anos. Com um exército inicial de 32 mil homens, Deus o instruiu a reduzir seu contingente para apenas 300. Por quê? Para que a vitória fosse claramente um ato divino e não da força humana. À noite, armados apenas com trombetas, cântaros vazios e tochas, os 300 homens de Gideão cercaram o acampamento midianita e, com o barulho e a confusão, fizeram com que os inimigos lutassem entre si. Uma vitória espetacular com uma estratégia totalmente psicológica. E claro, não podemos esquecer de Sansão,
um homem dotado de uma força sobrenatural, levantado para combater os filisteus, os grandes adversários de Israel naquela época. Suas histórias são uma mistura de atos heróicos e falhas pessoais trágicas, desde matar um leão com as próprias mãos até derrubar um templo. A vida de Sansão mostra a luta constante de Israel contra a opressão filisteia e as consequências das escolhas pessoais. A instabilidade do período dos juízes levou o povo a pedir um rei, alguém que os liderasse e lutasse suas batalhas, como as outras nações. Assim, por volta de 1050 a.C., começa a monarquia com o rei Saul. Saul teve sucessos militares iniciais, defendendo Israel contra os amonitas e filisteus. No entanto, sua desobediência a Deus marcou o declínio de seu reinado. É nesse cenário que surge um jovem pastor chamado Davi. A batalha mais icônica desse período não envolveu exércitos, mas dois campeões, o gigante filisteu Golias e o jovem Davi. Enquanto todo o exército de Saul tremia de medo, Davi, confiando em Deus, enfrentou o gigante não com armadura, mas com uma funda e uma pedra. Sua vitória improvável não só salvou Israel naquele dia, mas também o catapultou para a fama, marcando o início de sua ascensão ao trono. Com a morte de Saul, Davi se torna rei por volta de 1010 a.C., e sua era é marcada pela expansão e consolidação do reino. Seu primeiro grande feito foi a conquista de Jerusalém, que pertencia aos jebuseus. A cidade, situada numa posição estratégica e de fácil defesa, tornou-se a capital política e religiosa de Israel, a cidade de Davi. A partir de Jerusalém, Davi lançou uma série de campanhas militares bem-sucedidas. Ele finalmente subjugou os filisteus, pondo fim a séculos de conflito. Expandiu suas fronteiras ao derrotar moabitas, edomitas, amonitas e sírios, transformando Israel num pequeno império regional que se estendia do Egito ao rio Eufrates. Essas guerras não eram apenas por território, mas por segurança e controle das rotas comerciais vitais. No entanto, o reinado de Davi também teve seus conflitos internos, como a trágica rebelião liderada por seu próprio filho, Absalão, que quase lhe custou o trono. Após Davi, seu filho Salomão herda um reino grande, seguro e próspero. O reinado de Salomão foi em grande parte pacífico e focado na construção, incluindo o magnífico Templo de Jerusalém. Ele usou mais a diplomacia e alianças estratégicas do que a guerra para manter a paz. Contudo, a paz não durou. Após a morte de Salomão, as tensões entre as tribos explodiram e o reino se dividiu em dois: o reino de Israel, no norte, e o reino de Judá, no sul. Essa divisão inaugurou um longo período de conflitos fratricidas, guerras civis que enfraqueceram ambos os reinos e os tornaram vulneráveis a inimigos externos. E esses inimigos não demoraram a chegar. A ascensão de grandes impérios na Mesopotâmia mudou o cenário geopolítico para sempre. Primeiro, o Império Assírio, conhecido por sua brutalidade militar, expandiu-se para o oeste. Em 722 a.C., após anos de cerco, os assírios conquistaram Samaria, a capital do Reino do Norte, deportaram sua população e puseram fim ao Reino de Israel. As 10 tribos do norte foram espalhadas e, em grande parte, desapareceram da história. O reino de Judá, no sul, sobreviveu por mais um tempo, mas logo enfrentou uma nova superpotência, o Império Babilônico. Em 586 a.C., após várias rebeliões, o rei Nabucodonosor marchou sobre Jerusalém. O cerco foi devastador. A cidade foi incendiada, as muralhas derrubadas, e o mais trágico de tudo, o Templo de Salomão, o coração da fé judaica, foi completamente destruído. A elite de Judá foi levada para o exílio na Babilônia, marcando o fim da soberania judaica por séculos.
De Jericó à destruição de Jerusalém, as guerras do Antigo Testamento são uma saga complexa de fé, sobrevivência, triunfo e tragédia. Elas nos mostram como a geografia, a tecnologia e as alianças políticas foram importantes, mas acima de tudo, para o escritor bíblico, a relação de Israel com Deus era o fator decisivo em seu destino. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história militar do antigo Israel. É um tema vasto e cheio de lições. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual dessas batalhas você achou mais interessante. Muito obrigado por assistir e até a próxima.